Oi, galerinha! Então vamos agora à correção dos exercícios, certo? Sou a professora Cláudia de Língua Portuguesa e vamos às correções dos exercícios que nós temos no livro de atividades sobre figuras de linguagem. Se você não fez esses exercícios, dá um pausa no vídeo agora, pausa esse vídeo, resolve os exercícios 4 e 5 das páginas 34 e 35 do livro de atividades, retorna, certo? Para a gente corrigir. É importante que você faça primeiro e não pegue direto as respostas, para conferir se você realmente acertou. Então vamos lá. Vamos ler o poema para responder as questões. A estrela. Eu vi uma estrela tão alta, eu vi uma estrela tão fria, eu vi uma estrela luzindo na minha alma vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância, para minha companhia, não baixava aquela estrela? Por que tão alta luzia? E ouvia na sombra funda responder que assim fazia, para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Lindinha essa estrela, né? Então vamos às questões. Já de cara, nós percebemos o que nós falamos, olha, repetição no início de frases, né? Nós temos várias figuras aí. Na primeira estrofe do poema, o eu lírico destaca uma característica sua e de uma estrela. Que características são essas? A estrela é solitária, ela brilha sozinha no céu, assim como o eu lírico, né, que é a pessoa, a voz do poema, ele também tem uma alma triste e vazia. Que proposta o eu lírico faz para resolver o problema da solidão de ambos, tanto da estrela quanto dele? Ele pede à estrela o quê? Que saia do céu e venha até ele para ser a sua companhia. É quando ele está conversando com as estrelas, né? Você parece não estar sozinho, é nesse sentido que ele quer dizer. Transcreva os versos que apresentam a ocorrência de anáforas, né? A repetição. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela vazia, tudo na primeira estrofe. Depois eu tenho, era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, na segunda estrofe. Ou seja, a repetição de palavras idênticas no início das orações ou dos versos, certo? Que efeito o uso dessa figura de linguagem provoca nesse poema? Nesse especificamente. Ele dá o quê? A sonoridade, né? As anáforas estão relacionadas à sonoridade, ela dá um ritmo. Era uma estrela tão triste, era uma estrela sozinha, era uma luz no fim do dia. Então, ele vai fazendo a melodia, ela reforça as ideias presentes no texto também. Qual é a outra figura de linguagem que está relacionada à estrela? Transcreva os versos em que ela ocorre. A personificação. O que é personificação? Dar vida a seres que não têm vida, a seres inanimados, né? Então, eu ouvia na sombra funda responder que assim fazia. A gente consegue ouvir o som de uma estrela ou a estrela falando? Não, é quando eu dou vida a um ser que não tem. Leia a tira para responder as próximas questões. As promessas de campanha dele são que nem lixo, descartadas e recicladas. Pesado, não é mesmo? Procure no dicionário o significado das palavras descartar e reciclar. Descartar significa rejeitar, não levar em conta, jogar fora após o uso. E reciclar, fazer passar por um novo ciclo, reaproveitar. Então veja que eu tirei, né, do dicionário Aurélio. Que situação é retratada nessa tira? Quem é o homem que está apertando a mão das pessoas? É o que? Uma campanha eleitoral, é um político, né? Na qual o candidato cumprimenta seus prováveis eleitores. Então, ali nós temos um político fazendo a sua campanha eleitoral. E este, especificamente, é um ano de eleição.
Um homem que observa a cena faz um comentário sobre as promessas do candidato. Qual é a figura de linguagem que ele utiliza? É a metáfora ou é a comparação? Vamos ver lá. As promessas dele são que nem lixo, descartadas, ele compara, ó, como lixo, tá? Esse que nem faz a parte de como, tá? Como eu faria, prof, para ser uma metáfora? Tiraria o que nem. São lixo, são recicláveis. Aí eu tenho uma comparação implícita. Explique o sentido dessa figura de linguagem. A comparação ela aproxima por semelhança os elementos, as promessas ao lixo, deixando o que? Subentendido que as promessas não têm o quê? Valor, não é verdade? Com base nos significados das palavras descartar e reciclar, e na figura de linguagem mencionada neste item C, explique o comentário feito pelo homem. Ele está comparando as promessas do candidato ao lixo, isto é, as promessas, assim como o lixo, são jogadas fora após o uso. Quando ele é eleito, ele nem pode reutilizar, elas não são recicláveis, tá? Ela vai fazer o quê? Ele não vai fazer nada. Agora, na próxima campanha, ele vai reutilizá-las. Porque primeiro ele joga fora e depois ele volta para reutilizar. Ou seja, ele está criticando o político por não ter uma postura. Certo, galerinha? Espero que tenham aproveitado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Até a próxima resolução, a próxima videoaula também.